Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para a edição de domingo do nosso giro de notícias. Bora atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, né? Domingão de Páscoa, confesso para vocês que tá tudo muito paradão, né? Sem muitas novidades assim, mas a gente vai atualizar aqui o que tem para atualizar. Inclusive amanhã a janela de transferências doméstica, né, reabre aqui no futebol brasileiro e o Vasco já pode voltar a fazer contratações. A gente vai conversar sobre isso aqui nesse vídeo. Além disso, falaremos sobre a volta do Vasco ao futsal. Vamos falar também de uma homenagem que o Vasco prestou hoje ao Nenê. Enfim, tem bastante coisa aqui. Depois da vinheta a gente começa, beleza? Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama. Tamo junto? Deixou o seu like e se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. E bom, vou começar o vídeo desejando aí uma feliz Páscoa para você. O almoço de Páscoa já passou, né? Espero que a sua Páscoa tenha sido boa ao lado da sua família, ao lado das pessoas que você gosta. E se você, assim como eu, né, mora sozinho, mora longe da família, sinta-se abraçado, meu querido. Faz parte da vida. Vamos que vamos. Mas, enfim, peço também para você me seguir lá no Instagram, se você ainda não segue, Juninho MDG no Instagram. Tô querendo bater 30 mil seguidores lá, conto com a sua ajuda, com a sua colaboração, tamo junto? E vamos aqui atualizar as informações do nosso gigante da colina. A gente começa falando sobre o jogo treino que o Vasco realizou ontem, né, em São Januário. O Vasco venceu o Volta Redonda por 2-0 na tarde de ontem. Os gols do Vasco foram marcados por David e Clayton, né? Os dois entraram no segundo tempo. O Vasco segue aí se preparando para a estreia no Campeonato Brasileiro, que acontece daqui 2 semanas contra o Grêmio, também no estádio de São Januário. O próximo compromisso do Vasco, antes do jogo contra o Grêmio, deve ser um amistoso contra o América Mineiro no próximo sábado, também em São Januário, mas não deve ter nenhum tipo de transmissão e também não deve ser aberto ao público. O vascaíno que está com saudade de ver o Vasco jogar vai ter que esperar até a estreia do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Grêmio. Bom, temos uma notícia boa aqui sobre futsal. O Vasco vai disputar o Campeonato Brasileiro de Futsal, né? Recentemente tinha sido noticiado que o Vasco estaria fora por conta de alguns problemas, mas o Vasco conseguiu viabilizar ali um patrocinador e assegurou essa semana a sua participação no Campeonato Brasileiro de Futsal, que terá início em maio. Será a primeira vez do clube no cenário nacional desde 2009, quando disputou a Liga Futsal. Com a carta proposta apresentada ainda no ano passado, o Vasco foi um dos 20 clubes selecionados para jogar a competição, mas a participação do Vasco estava incerta por conta da situação financeira, lembrando que o futsal do Vasco é comandado pela associação e não pela SAF. O futsal é uma modalidade, né, que pertence ali ao clube associativo e não conta com os recursos da SAF. A entrada desse patrocinador no futsal, que ainda não foi revelado, garantiu a presença do Vasco no Campeonato Brasileiro. A competição conta com outros clubes tradicionais como Cruzeiro, Fortaleza, Ceará e Sport. Então o Vasco de volta aí ao cenário do futsal, o Vasco que voltou ao basquete também. Ontem o Vasco foi derrotado pelo São Paulo no basquete, mas está em quarto, né, no NBB. Vem fazendo uma boa campanha também no basquete. E agora o Vasco volta ao futsal. É legal a gente ver o Vasco também participando, né, de outros esportes. Tomara que o projeto do futsal seja um projeto aí vitorioso, como tem sido, né, o projeto do basquete que começou esse ano e o Vasco já está disputando aí nas cabeças. Bom, vamos falar agora aqui de uma homenagem que o Vasco prestou ao Nenê. O Nenê completou ontem pelo Juventude a marca de 1000 jogos oficiais em sua carreira, né? A final entre Juventude e Grêmio ficou 0-0, foi o 1000º jogo do Nenê. E o Vasco aproveitou que o Nenê está hoje no Rio de Janeiro, ele veio participar de um evento do Campeonato Francês para poder divulgar o clássico entre PSG e Olympique de Marseille. E o Vasco aproveitou para homenagear o meia Nenê. E o Vasco entregou ali uma camisa, né, com o número 1000 para o Nenê, homenageando ali os 1000 jogos, né, do Nenê como profissional.
pelo Vasco foram 204 partidas, né? 199 partidas oficiais e 5 amistosos. Quem entregou a camisa do Vasco pro Nenê foi o nosso amuleto, né? O Gui, o pequeno Gui, que é aí o nosso, enfim, nosso pequeno herói, né? Tão querido aí pela torcida do Vasco, nosso benemérito Guilherme Gandra, mais uma vez aí participando de uma ação do clube, né? Muito, muito bacana. Parabéns ao Nenê, que, enfim, é um cara que marcou também a sua história no Vasco, esteve junto com o Vasco em momentos muito difíceis, né, da história do Cruz Maltino. Antes da gente começar a falar aqui sobre reforços, vou atualizar aqui uma situação referente ao Andrei Santos, que o Vasco depositou ontem R$85 mil nas contas de Andrei Santos e encerrou totalmente a dívida que tinha ali em aberto com o meia de 19 anos de idade. Ao todo, o Vasco pagou 770 mil ao cria de São Januário, que atualmente joga no Strasbourg, da França, emprestado pelo Chelsea, né? Tinha um litígio ali na época, lembra quando o André voltou, que o Vasco tinha que pagar algumas coisas, acabou que atrasou, enfim, agora tá tudo quitado também em relação ao André. Bom, meus queridos, a janela doméstica de transferências, que nesse momento está fechada, reabre amanhã, dia 1º de abril, segunda-feira. A partir de amanhã, os clubes brasileiros podem, né, voltar a contratar. E aí, será que o Vasco vai fazer alguma contratação já nessa primeira semana, né? A partir de amanhã o Vasco já pode contratar. E a expectativa é essa, né? A expectativa é que o Vasco nessa semana avance em alguma contratação, até porque o Campeonato Brasileiro já está aí batendo na porta, né? O Vasco que sondou recentemente o Marlon Freitas, sondou recentemente também o volante Kaique do Juventude, mas tem que contratar aí mais algumas peças, porque tô dizendo isso aqui, ó, no dia, que dia é hoje aqui? Dia 31 de março, tá? Dia 31 de março. Esse elenco do Vasco, que temos hoje, briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Infelizmente a realidade é essa. Eu vejo o time do Vasco hoje como um time mais frágil, mais fraco do que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado. O Vasco perdeu peças como o Marlon Gomes, como o Gabriel Peck, como o Paulinho por lesão, o Jair por lesão, e as reposições que chegaram, na minha visão, não foram, né, do mesmo nível. O Vasco hoje tem um time, na minha visão, mais fraco do que o time que terminou o Campeonato Brasileiro. Então, para não passar sufoco, tem que contratar. Para contratar, precisa também de um diretor executivo de futebol, né, que o Vasco deve, nessa semana aí, avançar também. Por enquanto, as contratações estão ali a cargo do Lúcio Barbosa, que é o CEO da SAF, e também dos scouts e comissão técnica. Enfim, tá meio bagunçado, né, galera? Tá meio bagunçado. Enfim, a gente espera que essa semana seja uma semana importante aí de mudanças e de contratações, né, para o Vasco, dentro e fora de campo. A contratação de um diretor de futebol e a contratação também de jogadores para o Vasco disputar o Campeonato Brasileiro. Uma oportunidade de mercado que o Vasco já deixou passar foi o atacante Carlinhos, destaque do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, que foi contratado pelo Flamengo. Enfim, vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima.